Meus amigos, boa noite. É uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos. E como vocês puderam perceber, nós vamos falar de um tema hoje quente, não é verdade? Não é queimação, mas é cremação. Naturalmente, nós trouxemos esse tema porque nós, espíritas, via de regra, acreditamos que todos, ninguém tem medo do desencarne, ninguém tem medo da morte aqui, tem? Alguém tem? Não, que beleza. Ninguém disse que tem, então é uma maravilha, né? Porque aí é só escolher o como. Se você quer sair mais quente ou um pouco mais frio, depende do jeito. Frio nós vamos sair de qualquer maneira mesmo, né? Mas aí se vai terminar dar continuidade na frieza ou se vai aquecer um pouco. Na realidade, esse é um assunto que por vezes coloca muitos de nós diante dessa realidade, ou seja, a realidade do desencarne, ela é fato. Nós sabemos que determinismo existem nessa condição que nós nos encontramos. Nós vamos reencarnar tantas quantas vezes forem necessárias para o nosso processo evolutivo e não é um número igual para todos, não é exatamente um número fechado para cada um. Cada um de nós tem um histórico e monta e faz a sua própria história. Mas enquanto nós precisamos reencarnar, independentemente de aceitarmos ou não o processo, o reencarne acontece. Não é? O fato de nós, como o sol, nós podemos não aceitar e ele vai nascer todos os dias e vai se pôr todos os dias. Reencarnação para nós não tem ligação, não tem vínculo religioso. Ele é um processo que faz parte do período evolutivo e ela não é fim, ela é meio. Então, como nós dissemos, ela vai acontecer tantas vezes quantas forem necessárias, é um determinismo enquanto nós precisarmos. Sair do corpo físico, ou seja, o processo do desencarne, é fatal. Todos nós sairemos, não é? E a condição dos despojos é que ainda coloca muita gente, mesmo na seara espírita, com receios a respeito desta disponibilidade, da condição de cremar ou de inumar, ou seja, sepultar. E também a própria condição ligada a esse assunto, nós trouxemos também um breve relato, uma parte da palestra, melhor, onde nós falamos da questão de transplantes. Claro que, pelo tempo que nós temos de palestra, nós vamos fazer uma passagem rápida sobre os assuntos, sem analisarmos item a item, por conta de que são dois assuntos que merecem, não é, um aprofundamento. Então, a doutrina tem muita informação a respeito, nós podemos estudar tanto um quanto o outro. Dentro da cremação, falando do sepultamento, ela é naturalmente, em todos os povos, uma demonstração clara de respeito ao semelhante desencarnado ou morto, o corpo morto, e é também uma intuição da vida depois da morte. Tanto é que, no Livro dos Espíritos, para quem teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, todos já leram o Livro dos Espíritos? Todos já leram, inteiro. Porque às vezes a gente não lê o Livro dos Espíritos porque ele é dos Espíritos. Né? Então a gente deixa para eles lerem, já que ele é deles, é dos Espíritos. Mas na realidade, estudar doutrina espírita é um trabalho recomendado antes mesmo da doutrina surgir, 500 anos antes de Cristo. Um filósofo grego da antiguidade, ou seja, Sócrates, vai nos orientar sobre o processo do autoconhecimento. No conhece-te a ti mesmo. Estudar espiritismo é estudar os espíritos. Estudar os espíritos é estudar quem? Nós mesmos. Olha Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está exatamente no roteiro de iluminação do Evangelho. Quanto mais nós conhecemos o Evangelho, mais nós conhecemos nós mesmos. Não estamos falando de religião, nós estamos falando exatamente da doutrina de amor do Cristo. Quanto mais nós conhecemos e estudamos a doutrina dos Espíritos, mais nós conhecemos a nós mesmos. E conhecendo-nos, o que acontece com isso? Nós vamos quebrando as estruturas da mesmice, do círculo vicioso, vamos tendo condição de gerenciarmos
adequadamente o nosso livre-arbítrio. É termos o nosso livre-arbítrio, ou seja, as nossas decisões iluminadas. Quando pedimos luz, o que é luz para o Espírito, ou seja, para nós, se não podemos ter, não é, exatamente o raciocínio claro, lúcido e o controle exatamente do nosso livre-arbítrio. E também quebramos a estrutura do medo, do terror, que a ignorância, ou seja, o desconhecimento nos colocou. Nós tememos porque desconhecemos, ou seja, ignoramos o assunto. A partir do momento que quebramos essa estrutura do medo, aliás, através do conhecimento, o receio desaparece, seja de uma maneira ou de outra. E também a questão da intuição da vida depois da morte do corpo físico. Se nós formos buscar, como dissemos, o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que as respostas dos Espíritos vão nos orientar na pergunta quando Kardec diz: não seria fruto esta condição de acreditarmos em algo depois da morte, da existência, não seria fruto da educação? Diz, os selvagens também acreditam, sem nenhuma relação entre eles de povos, tem de forma intuitiva a condição da continuidade da vida, da existência não ter fim. Porque nós sabemos que somos imortais, eterno é Deus, somos imortais porque nós somos criados em determinado momento. E nós temos então essa intuição, está em nós. Como está em nós, geneticamente, a condição de acreditarmos em algo que nos é superior. Isso está impresso no DNA divino, está impresso na condição do espírito. Como nós não temos um outro meio de comparação, falamos em DNA divino porque pelo menos fica mais claro, fica mais didático. Mas está impresso no espírito esta condição. Por isso é automático, nós sempre buscamos alguma coisa que está acima. E para isso, esse processo, inclusive para quebrar a estruturação da relação do medo da morte do corpo físico, esse processo vem lá de trás. Um dia nós adoramos pedra, não é? Tivemos a relação com a pedra, adoramos pedra, depois nós adoramos a natureza, foi a fitolatria, depois nós adoramos animais, encontramos povos ainda que adoram animais, não é? Que é a zoolatria. Aí fomos para o antropomorfismo, ou seja, acreditávamos num Deus igual a nós, para chegarmos hoje num Deus de natureza cósmica, onde a definição melhor que se tem dele é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, que Kardec pergunta não quem é, mas sim o que é Deus. E a resposta superior e brilhante de definição sobre a divindade, já num conceito que quebra o antropomorfismo, ou seja, de Deus igual a nós, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, nós estamos entrando em contato com a nossa realidade mesma, a nossa realidade cósmica, a nossa realidade divina, ensinada pelo próprio Cristo, quando ele disse que nós somos deuses, poderíamos fazer as coisas que fazemos, que ele fazia e muito mais. Mas vamos dar continuidade aqui em relação à questão de quando começa esse processo da inumação, ou seja, do sepultamento. Foram encontrados vestígios que os homens neandertais, ou seja, no vale do rio Neander, na Alemanha, mais ou menos já se verificava que eles inumavam, ou seja, enterravam os cadáveres há 130 mil anos, mais ou menos. Mas não como um ritual. Eles sepultavam os seus mortos, mas não tinha como prática ritualística. Passa a ser um ritual mesmo de sepultamento há cerca de 30 mil anos atrás. E a incineração, ou seja, a cremação, ela data de 7 mil a 5 mil anos atrás. Passou a ser prática e é interessante que aí eles verificam uma questão de ritualística dentro desse processo, porque eles começaram a encontrar, não é, nas suas escavações, objetos junto com a criatura. Eles colocavam os objetos junto, então era machado e os pertences. Por que eles faziam isso? Porque naturalmente mediunidade sempre existiu. Então tinham determinados cidadãos
que de repente o sujeito desencarnava, ou seja, morria, não é? Como é a colocação de forma comum, e o indivíduo via o desencarnado. Via o desencarnado num processo de vidência, e no mínimo, né, na cabeça deles, ainda em relação a essa condição de ver o desencarnado, o sujeito tinha voltado para pegar as coisas dele. Então já enterrava junto com as coisas e resolveu o problema. Né? Pelo menos não voltava mais. Já coloca logo o que pertence ao cara e ele já não dá mais o ar da graça. Veja, mas essa era a relação deles. Se o sujeito está voltando, ele está voltando para pegar as coisas que lhe pertencem. O que não é muito uma inverdade, hein? Que nós vamos ver daqui a pouco em André Luiz. Mas, enfim, e a cremação, aí sim, diz Emmanuel, se há o receio da situação da cremação, Emmanuel Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, recomenda no livro Roteiro para que se aguarde em torno de 72 horas em câmara fria, para que este período é o suficiente para haver o desligamento completo do espírito. Significa que o indivíduo vai se sentir queimando ou coisa do gênero? Não necessariamente, porque existe uma relação para isso. E esta relação leva em conta, mas aí não é só cremação. Aí é também no processo da inumação, ou seja, do sepultamento, leva em conta o apego à matéria, o fator cultural e a religião do cidadão. Não quer dizer, né, em absoluto, que um processo seja em relação ao outro melhor ou pior. Se inumar, ou seja, enterrar é melhor do que cremar. Isso absolutamente não tem nada a ver. Depende exatamente da condição que o indivíduo está na relação para com a matéria, para com o seu corpo, para os valores que ele possui. E isso vai fazer o quê? Dependendo do apego, o espírito poderá até participar do processo da decomposição. Né? A ligação é de ordem mental somente. Né? Mas é uma situação, veja, quanto maior o apego, faz sentido ou não? Tem gente que, por vezes, o objeto, os objetos, eles são os obsessores do indivíduo. Quer dizer, o processo ele se auto-obsidia em cima de determinadas situações. E, por vezes, pessoas, posicionamento e assim sucessivamente. Nós vamos pegar na codificação casos de espíritos que se importavam com o túmulo. Quanta gente tinha ido no velório. Veja, a relação, e outros que seguiam o seu próprio sepultamento, não entendendo o processo e estavam acompanhando o próprio enterro. Então veja que a relação é de apego do indivíduo. E o que faz para que essa situação seja modificada? É um processo simples. Muito simples. Por ser muito simples, às vezes a gente acaba não aceitando, porque acredita-se que as coisas têm que ser complicadas. É muito simples. O processo ele vai se dar de uma maneira tranquila, mas o André Luiz vai falar dele, e Kardec também vai falar dele no Livro dos Espíritos. André Luiz vai falar dele no Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, Obreiros da Vida Eterna, nessa passagem é interessante. André Luiz está nessa passagem, nesse desenho, inclusive. André Luiz é espírito, desencarnado, e também é através da psicografia de Francisco Cândido Xavier que ele traz as informações. Nesta obra, então, psicografada pelo Chico, André Luiz vai narrar que ele está num cemitério. E ele observa alguns casos, não todos, alguns casos, onde o indivíduo desencarnado continuava ainda com certa ligação com o corpo físico, através da sua ligação perispirítica, continuava, e em um caso especificamente chamou a atenção de André Luiz, porque o indivíduo estava de cócoras sobre o túmulo. E ele vai perguntar o que está acontecendo, e ele é orientado pelo mentor que estava fazendo a visitação junto com ele, diz assim: olha a tela mental da pessoa. E ele faz então uma análise da tela mental desse indivíduo, porque aquilo que a gente pensa
e se fixa, nós projetamos. É possível ser visto. Não, os espíritos, criaturas mais elevadas, veem aquilo que é projetado por nós. É como se nós colocássemos, de fato, numa tela de 3 dimensões. A visão é tridimensional daquilo que se pensa, ou seja, aquilo que se tem maior objetivo, ou seja, os valores da criatura. André Luiz vai fazer uma análise na tela mental deste cidadão, e esse cidadão pensava fixamente no dinheiro, nas ações, nos negócios que ele tinha deixado, principalmente no volume financeiro que ele tinha deixado. E aí eles explicam, veja, a situação dele é tão delicada que é melhor mantê-lo aqui, aonde ele recebe assistência, do que deixá-lo sair. Porque se ele sair daqui, ele vai atrás dos familiares e vai criar um verdadeiro inferno, principalmente na hora que vê que o pessoal está gastando tudo. aí que vai ser um inferno mesmo. Ele falou, então, mantendo o indivíduo nessa situação, por um período, ele não está sofrendo, porque na realidade o sofrimento dele é uma autoimposição da dor, não é verdade? O sofrimento dele está na questão dos valores, e isso é sério. Ou seja, o próprio apego transforma a situação do indivíduo num sofrimento. O próprio apego que ele tem já é o sofrimento em si. Então eles deixam o indivíduo aí, nós vamos cuidando dele até que ele possa aos poucos ir se esclarecendo e pode então se retirar do local. Então a situação em relação a corpo, aonde ele é inumado, ele é cremado, muda nada. Porque a criatura vive no estado em que realmente os seus valores são preponderantes. E aí a pergunta, a base do Livro dos Espíritos e também, como dissemos, do Obreiros da Vida Eterna, os benefícios do Espiritismo para o desencarnante. Vamos dar um exemplo, que inclusive é de Kardec. Kardec, na codificação, nos ensina que, se nós formos para a China sem falar o mandarim, vai ficar difícil pedir alguma coisa para comer. Né? Porque tem regiões, na grande maioria da China, não se fala inglês. Aliás, a China, não só a China, mas Japão também. Japão depende das ilhas, tem dialetos que uma ilha não entende as pessoas que moram na outra. A China também tem dialetos que não necessariamente você consegue se comunicar. Então, se você não sabe nada de mandarim, como é que você pede comida na China? Deve ser uma coisa meio complicada, né? Não é uma realidade? Agora, se você sabe alguma coisa de mandarim, você já chega lá e... Não é? Você não vai chegar abafando, mas pelo menos você já vai, né, se livrar de algumas coisas, algumas situações ficarão mais simples, não é verdade? Sair de uma dimensão e ir para outra é a mesma coisa. Se não sabe mandarim, costuma ficar mais difícil. Faz sentido ou não faz? Tem um processo de readaptação mais longa. Porque se o contrário é verdadeiro, por que o processo da saída desta dimensão para outra tem que ser mágico? Não existe a dimensão da onde a gente vem, que é a nossa originalidade, né? Porque nós somos espíritos. Já dissemos aqui, repetimos que nós gostamos muito dessa frase de Teilhard de Chardin. Ele diz assim, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Ora, se nós saímos da nossa originalidade, da nossa pátria original, porque nós somos espíritos, e vamos adentrar em uma dimensão aonde a entrada há um processo de readaptação, não é uma readaptação? Né? É um processo que vai nós vamos nos readaptando. O contrário não pode deixar de ser verdadeiro. Principalmente quando não se conhece nada. Conhecendo-se alguma coisa, por isso a comparação de Kardec em relação à questão da China, conhecendo-se alguma coisa, as dificuldades são muito menores. Não é verdade? Faz todo sentido, não? Muito bem. Na questão de nós fazermos essa mudança dimensional, que é literalmente uma mudança de dimensão,
a base para que nós cheguemos falando mais ou menos a língua da nossa, nos readaptemos à nossa originalidade, é esta aqui. Conhecer a doutrina ajuda muito, mas só a prática do bem e a elevação moral é que faz a real diferença. Porque o que seriam dos católicos, o que seriam dos budistas, o que seriam dos shintoístas, o que seriam dos nossos irmãos muçulmanos, né, se de repente só as pessoas ligadas a doutrinas reencarnacionistas, que não é só o espiritismo, nós sabemos, o budismo é reencarnacionista, por exemplo, não é? Ligadas à reencarnação é que teriam esse conhecimento. Na realidade, não é bem isso. Na realidade, o que está como ponto central é a criatura procurar a prática do bem. É a criatura procurar um processo de moralização, não a moralização de usos e costumes, mas a moralização da prática do Evangelho do Cristo, que é, por excelência, não é, a moral da criatura no processo evolucionista do ser, que é amar o semelhante, procurar amar o semelhante como a nós mesmos. Essa é a grande diferença, até porque se nós formos olhar a questão de espíritas, no Brasil, que é o maior país espírita do mundo, o IBGE divulgou em 2011 que o percentual de espíritas chega a 2%. Acreditamos que chegue a 3%, mas está dando em torno de 4 a 6 milhões de pessoas declarantes que são espíritas. Porém, esse país, que é um dos maiores países católicos do mundo, o Brasil, né? Porque nós não temos essa informação nos Estados Unidos, e que tem um bom percentual de crescimento dos evangélicos nos últimos 10 anos, ou seja, nós temos uma grande maioria dentro do catolicismo ou de religiões cujo vínculo está com semelhança, protestantes ou evangélicos que têm semelhança do tipo de religião. 34% da nação aceita a reencarnação e comunicação com o espírito. Incrível, né? Ou seja, Leon Denis, no livro Grande Enigma, tinha razão. Ele diz assim, o espiritismo não é a religião do futuro. E não é mesmo. Porque com 2%, imagina, para chegar a 200 milhões vai demorar. Né? Vai demorar. Haja boa vontade, haja reencarnação para isso. Mas, sem sombra de dúvida, repetindo que a informação de Leon Denis no Grande Enigma, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Com certeza. Por quê? Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo, na sua essência, ele é simples, objetivo, e o conhecimento que existe dentro do cristianismo redivivo é o que a gente tem dentro do espiritismo. Inclusive as suas práticas. Né? A casa espírita, o que é praticado da assistência espiritual, assistência social, é exatamente o que era feito pelos apóstolos desde a inauguração da Casa do Caminho, sem tirar nem pôr. Porque as práticas que nós temos dentro da doutrina era aquilo que Jesus fazia. Né? Naturalmente com um nível de senioridade que não tem comparação. Porém, é exatamente esse é o aspecto. É aí que todas as religiões um dia se encontrarão. Não mais como uma religião, mas como uma realidade de relacionarmos-nos como irmãos. Mas vamos em frente. Aí, veja como a criatividade do ser humano é impressionante, ela chega a impressionar. Né? Você, por exemplo, pode ter uma criatura que você acha que ela é um diamante. Então, quando ela desencarna, ela vai se levar para um processo. No Brasil tem até, inclusive, uma filial. Talvez nos Estados Unidos já deve ter também. Mas em Core, na Suíça, isso é uma verdade. Tem uma empresa que se chama Algordanza Company. Por quê? O preço oscila, para você virar um diamante depois de desencarnado, o preço oscila entre 2.800 e 10.600 euros. Sendo que um enterro completo na Alemanha custa 12 mil euros para ir no mar, para enterrar um indivíduo. Aí leva esse indivíduo para essa empresa, para essa Algordanza, eles cremam o indivíduo e fazem um processo onde eles entregam para a família um diamante.
Fantástico isso, né? Você não valia nada na reencarnação enquanto estava encarnado, mas depois virou um diamante depois que morre. Olha que beleza. Né? Mas claro que não é um diamante que seja negociável. E aí fizeram também, como nós dissemos, a Funerária e Crematório Vaticano, o nome é sugestivo, que é de Curitiba, ela tem uma associação desde 2008 com a Algordanza, e se você quiser virar um diamante, né, você vai para Curitiba, quer dizer, te levam para Curitiba, evidentemente, e fazem o processo da cremação para transformar numa pedra semelhante a um diamante, porque é melhor do que o indivíduo guardar cinzas, essas coisas e tudo mais. Né? Mas veja, olha que coisa interessante, pessoal. O Espiritismo matou a morte. Sim ou não? Sim. Ele mata a morte. Porque ele naturalmente, como nós dissemos, o conhecimento faz com que hoje nós achemos graça de uma situação dessa, que é uma situação que nos espera. Não é verdade? A gente também não precisa ser apressado e querer ir logo, né? Pode deixar o tempo, pode 100 anos, etc. Esse país tem condição de manter. Aliás, a ciência nos diz o seguinte, e é incrível, hein? Que foi constatado que no Brasil, essa própria informação, na mesma informação do censo feito pelo IBGE, nós temos 23 mil centenários. 23 mil centenários. Nos Estados Unidos, na região da Califórnia, nós temos também uma quantidade muito grande, em cerca de milhares, de centenários, principalmente na região da Califórnia. Isso é interessante porque o indivíduo, a ciência está exatamente, demonstra a realidade do ser. Hoje, diz a ciência, já hoje não, já questão de algumas décadas, que o ser humano, a condição biológica do ser, está para a resistência em torno de 120 anos. Nós podemos chegar a 120 anos e sabendo quem somos, né? Não é chegar a 120 anos, não sabe se é uma salsicha, não sabe se é gente, o que é. Com 120 anos, olha que beleza, não é? Acreditamos que aqui a grande maioria seja bastante otimista e vai chegar nessa marca, mais ou menos. Né? Tem gente que está dizendo que não, mas enfim, que dá para chegar, dá. E veja, nós estamos cada vez mais conscientes e a gente chega então a ver um caso desse com simplicidade, com alegria, com tranquilidade, cada vez mais, porque vamos entendendo e conhecendo a nós mesmos. Vamos falar um pouquinho a respeito desse outro assunto, que por vezes é tabu dentro da vida ou da família inteira em relação à questão de transplante, principalmente no que diz respeito à doação de órgãos, não é? Quando o indivíduo desencarnou, às vezes a resistência não é do desencarnante que deixou como disposição, mas a resistência, por vezes, é da família. E, na realidade, é uma situação interessante de se notar, porque não há novidade nenhuma nisso. Há 2000 anos atrás, na Índia, haviam os transplantes autógenos já de nariz, orelha e lábio, ou seja, tirar do próprio indivíduo, né? E colocar do próprio indivíduo para não haver rejeição. Nós sabemos que existe o processo de rejeição que hoje a ciência bastante avançada na questão das drogas começa a quebrar os efeitos. Nós vamos ver por quê. Mas antes de entrarmos exatamente nesse detalhe, após a morte cerebral, o doador tem os seus órgãos retirados. Não é? Um outro detalhe que nós não comentamos aqui, no Antigo Egito já se faziam transplantes de pele. E a questão da morte cerebral e o doador tem os seus órgãos retirados. Por quê? Porque aguardar a cessação de todas as funções pode comprometer o aproveitamento dos órgãos. Então, uma vez que haja a morte cerebral, o indivíduo está desencarnado. Independente de ainda haver pulsação na criatura, ele está desencarnado. Infelizmente, ainda é grande o número de hospitais, não temos também essa informação norte-americana, mas é grande o número de hospitais que, por vezes, não detêm os aparelhos de eletroencefalograma e vê se o indivíduo desencarnou no teste do bafo. O teste do bafo é o do espelho. Bafou, está desencarnado. Não tem bafo, continua vivo. Fazem isso aqui? Não, nós não temos essa informação. Acreditamos que não. Aqui deve fazer o EEG, ou eletroencefalograma,
que deu traço, o indivíduo está desencarnado, independente das funções metabólicas ainda estarem ocorrendo, o que não é incomum. Né? Coração batendo ainda, etc., porque na realidade você tem o fluido vital que está vitalizando os órgãos. É como uma bateria. Melhor, a comparação é você puxar o eletrodoméstico da tomada. Você puxa e tem ainda uma finalização de energia, não é assim? O fluido vital ou energia vital, como preferirem, mas a palavra fluido é mais adequada, ela funciona exatamente nesse aspecto. O organismo, porque não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que, não tendo condição de manter a vida, que expulsa o espírito. O corpo expulsa o espírito, mas ainda existem determinados órgãos que estão vitalizados e funcionam por um período. Por isso que o importante é o que dá o EEG, o eletroencefalograma, em relação à questão do desencarne. O que diz a lei? Essa lei, ela está baseada desde 1968 através do Conselho das Organizações Internacionais de Ciências Médicas, que é vinculado à OMS. Então não muda, e também da Unesco, não muda de um país para outro, sobre a questão do conceito da morte encefálica, que é definido da seguinte maneira. Ela é a parada definitiva e irreversível do encéfalo, que é o cérebro e o tronco encefálico. Sendo que os demais órgãos, como o coração, como dissemos, pulmão, poderão continuar funcionando por certo tempo. Né? E o que determina a morte encefálica do indivíduo? Perda de todo o sentido ambiente, debilidade total dos músculos, paralisação espontânea da respiração, colapso da pressão sanguínea no momento em que deixa de ser mantida artificialmente e traçado absolutamente linear no eletroencefalograma. O sujeito está desencarnado. Né? E podem ser aproveitados, né, para a criatura que está, os órgãos e vários órgãos podem ser aproveitados. Como é que fica o espírito? O perispírito nosso será lesado? Veja, essas são, às vezes, informações interessantes, porque acha que, em se doando as córneas, o sujeito chega no plano espiritual cego. Né? Mas, veja, de novo, volta lá, por isso que nós começamos com o tema de cremação. Depende do apego que o indivíduo tem à matéria, sim ou não? Depende dos valores da criatura. O contrário, quando você diz assim, mas o doador, a criatura que recebe a doação tem problema de rejeição? Sim, tem. É natural. André Luiz vai tratar desse caso nas suas obras, é a questão do protoplasma. O problema está no protoplasma da célula, que é a parte líquida da célula, aonde ocorre o seguinte: se você faz um transplante de coração, no seu corpo espiritual, no perispírito, não foi feito o transplante de coração. Só foi feito no corpo físico. Há um processo vibratório de rejeição, aonde a atuação está no protoplasma da célula. Aonde essa atuação vibratória do perispírito se reflete no protoplasma da célula, no corpo físico. Então a ciência chegou a um nível onde há medicação para não haver rejeição no corpo físico. E muitos de espíritas com as quais nós tivemos contato e que já receberam órgãos doados, acabam fazendo o quê? Além de usar a medicação, porque o reflexo está no físico. Por isso que a assistência espiritual não dispensa a medicação. Porque a gente já pode ter materializado no físico um problema que estava no perispírito, que é o problema do espírito. Então, a medicação para trabalhar a questão da parte física. E a prece para trabalhar a energia, as energias perispiríticas, para harmonizar as energias, naturalmente, para minimizar ainda mais o processo da rejeição. E, sem sendo doador, o perispírito fica lesado? Via de regra, não. Via de regra, não, porque você está fazendo o quê? Uma doação do corpo, de matéria, daquilo que foi deixado. Agora, de novo, são questão de valores. Mas não existe nenhum dano para o perispírito. Até porque na doação do indivíduo há uma concordância. E é interessante notar o seguinte: da mesma maneira que a questão das amputações não lesam o perispírito. Nós já verificamos casos até
de uma pessoa, uma moça que nós conhecemos, que ela nasceu sem a perna toda, desde aqui de cima da cintura, onde, como bebê, já fizeram uma cirurgia porque era aberto esse espaço. E ela não tinha perna, ela usava uma prótese. Por incrível que possa parecer, ela tinha a intuição de quando a prótese ia quebrar. Porque a prótese tem fadiga da matéria, né? Do material, tem fadiga de material, então ela sabia intuitivamente quando a prótese ia quebrar. Mas, quando ela sonhava que ela tinha as duas pernas. Ela corria, ela andava, etc. Ou seja, a questão de uma amputação, veja, se o ponto, né, do valor da doação aterroriza alguém, a questão da amputação também é uma verdade, não significa que nós surgiremos no plano espiritual com parte do corpo perispirítico faltando. Depende muito, da mesma maneira que o contrário é verdadeiro quando nós demos esse exemplo. Ela, quando saía do corpo no processo do sono, via as suas duas pernas, normalmente caminhava com as suas pernas, ou seja, o reflexo estava, seja a prova, seja o que for, né, para o espírito, estava relacionado com a questão do corpo, na prova que ela precisava passar, e aí, às vezes, nem a criatura sabe, Deus sabe o que é melhor para a criatura. Então, esta condição também é o contrário. Em caso de amputação, não significa que nós teremos esta situação dificultosa no plano do espírito. É uma realidade. O processo todo obedece àquilo que o indivíduo pensa. Por isso que dissemos que é uma questão de valores. Nós temos uma passagem em André Luiz que o pai está entre a terra e o céu, no livro Entre a Terra e o Céu, o filho agride fisicamente o pai, e o pai diz assim: os seus braços hão de secar pela agressão recebida. O que acontece? O indivíduo mantém a questão da culpa. E vivenciando a questão da culpa, começa a infligir para si mesmo situações, não que o braço dele secaria. Quando ele desencarna, a questão da fixação na culpa que tem, ele aparece no plano espiritual com os braços ressequidos como se fossem galhos de árvore. Percebe então que a relação está exatamente nos valores da criatura. Se a criatura fez a doação, ela anulou por completo esse processo dela. Faz sentido ou não? Ela anulou. Ela pode ter todos os problemas do mundo. Esse particular daquele elemento doado está anulado. É interessante notar que às vezes acontece e não necessariamente em favor daquele que não fez a doação. Nós vimos em determinado momento, aquelas mensagens que chegavam para as mães lá no Grupo Espírita da Prece em Uberaba, serviam de lição para todo mundo. E foi um rapaz dos seus 22 anos de idade que deu uma comunicação para a mãe que estava presente, através da mediunidade de Chico Xavier, e ele narrava, e a mãe depois confirmou, ele era um indivíduo que fazia uso de drogas pesadas, né? Ele usava cocaína e um dia ele teve uma overdose e desencarnou. Então ele relata, depois quando teve condição, etc., ele relata através de Chico Xavier que a condição de vida dele, a mãe não conhecia, né? Porque ele não tinha só a questão da dependência química. Por conta da dependência química, as atitudes dele nesse período muito curto de existência foram atitudes muito sérias de desrespeito, não só para com ele, mas também para com o semelhante. Porque chegou um determinado momento que o dinheiro faltava para a droga e ele assaltou, ele promoveu uma série de situações, né, de prejuízo ao semelhante por conta da sua dependência. Desencarnou. No momento do desencarne, né, foi ainda possível a mãe dele, sem que tivesse nenhuma documentação em relação à vontade dele, à vontade própria, a mãe dele doou as córneas do menino. Né? Fez a doação de córneas. Na mensagem, no final da mensagem, ele diz para a mãe: mamãe, eu sou muito grato à senhora,
porque a senhora não sabe o quanto essa doação me auxiliou no meu reequilíbrio no plano espiritual. Eu que tive uma vida totalmente desregrada, totalmente complicada pelas minhas atitudes, a doação que a senhora fez por mim, né? Ou seja, aquilo que eu sequer tinha noção, acabou sendo de grande auxílio em relação à questão do meu posicionamento, do meu reequilíbrio no plano espiritual. Veja, a doação de córneas. Por que isso? Porque, na realidade, é a caridade no seu mais alto grau. A criatura não precisa conhecer, não é de espiritismo e espiritualidade. A criatura, dentro daquilo que o Livro dos Espíritos nos ensina, ela precisa não ter apego, ela precisa pensar e trabalhar para o bem. O indivíduo que faça doação, ele está exatamente vinculado às questões do bem. Ele está fazendo o bem independente de qualquer religião, de qualquer filosofia que ele pertença. O importante, então, será sempre esse: o desapego e o favorecimento do próximo naquilo que for possível dentro das nossas possibilidades. Muita paz a todos. Obrigado.